Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Número e hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 28, o Holocausto Perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dizer-lhes: da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para me oferecê-las a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação o oferecerás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Ofertas para dias santos. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos, com a sua libação. Holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de alimentos para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também 1 bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor.
Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para 1 novilho, 2 décimas para 1 carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem defeito, com as suas libações. As ofertas na festa das trombetas, capítulo 29. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombeta. Então por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo e a sua oferta de alimentos com as suas libações, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, 1 bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos, com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro, entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros, e 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E 1 bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e as suas ofertas de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros,
e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quarto dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no quinto dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sexto dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no sétimo dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 8º dia tereis dias de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E a sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimentos e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. A lei acerca dos votos. Capítulo 30. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, e com obrigação se ligar, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação, com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe tolher no dia da que tal ouvir, mas se seu pai lhe tolher no dia que tal ouviu, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará. Portanto, seu pai los tolheu. E se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios com que tiver falado, ligado a sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que o ouvir, e anular o seu voto,
a que estava obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar sua alma, sobre ela será válido. Porém, se for voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouviu e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido anulou, no dia em que os ouviu, tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não serão válidos. Seu marido los anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido, de dia em dia, se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela, confirmando-los tem. Portanto, se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo los anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esta leitura, ó Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Não precisa falar de cura para houver cura. Não precisa falar de libertação para haver libertação. A palavra do Senhor, ela contém tudo que nós necessitamos, porque a palavra de Deus é o próprio Deus. É Deus em letras. Esta Bíblia é Deus em letras. E Deus é vida, Deus é saúde, Deus é força, Deus é libertação, Deus é tudo que nós necessitamos, ó Pai. Nós te agradecemos e pedimos que o Senhor vivifique em nossos corações, para o nosso bem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.